Espero que esteja tudo certo aí com você. Hoje, nesse texto, a gente vai ver estruturas importantíssimas de um texto classicíssimo. Tenho certeza que você conhece, todo cidadão civilizado pela cultura cristã já ouviu esse texto em algum momento da vida. Se você é um ser humano que nunca viu esse texto, escreve aqui para mim no comentário, porque eu preciso te conhecer. A gente vai ver então o texto do Gênesis 1 em francês e aproveitar para ver as transformações em português, o que vai facilitar muito aí o aprendizado do francês na sua vida, certo? Então vamos lá? Au commencement, aqui a gente vai falar no começamento, né? Au commencement, no princípio, no começo, au commencement. Dieu, a gente vai pronunciar Dieu, tá? Esse E, já falei muitas vezes, faz a boca de O e fala E, fica Dieu. Não é nem Dio e nem Die, mas é Dieu, tá? Pronuncia aí várias vezes até ficar bem natural para você. Dieu. Tá? E aqui a gente vai ter essa forma verbal aqui, ó, que é créer, que em francês é um tempo verbal destinado à literatura e aos textos clássicos. A gente tem em francês o passé composé, que a gente usa para usar, assim, exprimir as ações no passado. Se você é meu aluno, você pode ir lá na nossa comunidade revisar as aulas do passé composé. E aqui, num nível mais avançado, a gente vai ver o passé simple, que é o passado simples, usado na literatura, não só na literatura mais antiga, mas também na literatura de hoje, quando a gente escreve um texto hoje, um récit, um conto, alguma história narrativa no passado, a gente tende a usar o passé simple ainda hoje, tá? Então, esse criar aqui, você não vai usar, por exemplo, o meu filho criou uma coisa. Você não vai falar, mon fils créa quelque chose. Você vai falar, mon fils a créé. Você vai usar o passé composé. Para saber tudo do passé composé, escreve lá na barra de pesquisa na minha comunidade, passé composé, para você dominar esse tempo verbal. Já falei dele em outros momentos aqui, tá? Aqui você vai só associar que criar é criou, é o nosso passado da ação passada no passado, tá? As ações que terminam lá no passado e ficam lá. Dieu créa, então significa Deus criou. Les cieux, aqui a pronúncia vai ficar cieux, les cieux et la terre, né? Ele criou os céus e a terra, les cieux et la terre, tá? Esse les cieux aqui, você vai pronunciar bem les, o S você não vai dizer, e daí esse cieux vai ficar bem fechadão, les cieux et la terre, tá? La terre, a terra vai ser lá, né? É importante você acionar aqui uma lógica na sua mente, porque você já viu que, ó, la terre, esse lá significa o nosso a, né? Então, la surface é a sobreface, né? Ou a face. Todas as vezes que você for dizer a agora em francês, você vai dizer lá. Você já aprendeu uma estrutura aqui, tá? Então, la terre était en forme et vide. Então, la terre était. Esse était é o nosso estava, tá? Estava vai ser était em francês, sem forma, o informe. Sempre em francês. IN é sempre som de tá? Então, para todas as outras palavras que você vê que começam ou tem esse a gente não vai dizer in. Por exemplo, Martin não vai ser Martin, vai ser Martin. Inteligente, intelligent. E M também. Importante vai ser important, tá? E assim, todas as vezes que você vê IN ou IM, é sempre em francês, tá? Então, la terre était informe et vide. Esse vide significa vazio, né? Lembrando, esse T final a gente nunca pronuncia. La terre était informe et vide, a terra estava sem forma e vazia. Il y avait des ténèbres, né? A gente tem a palavra trevas em português, que em francês é ténèbres. A gente tem tenebroso, por exemplo, que retoma essa raiz mais antiga da palavra trevas, tá? Então, il y avait des ténèbres. Aqui é interessante que você vê duas pronúncias da letra E e os acentos. Às vezes a gente fala, professora,
O que eu faço? Acentuo, não acentuo? Presta atenção no som da letra, tá? É ténèbres. T, esse E tem som de E, nosso E normal, então acento agudo, T. E E, quando tem o som E aberto, aí é o acento grave. Ténèbres, tá? De ténèbres. E esse E aqui, ele não tem acento nenhum, e então ele não existe no som, tá? De ténèbres. Esse E termina assim, ó, E. É um som zero, um som que não existe, tá? Você termina basicamente aqui, ó, de ténèbres, tá? Termina no R. De ténèbres, beleza? À la surface, na sobrefície, né? Na superfície, surface, então é sobre, ou sur, né? Surface, a superfície, né? Sobre a face de l'abîme, né? De l'abîme. Aqui a gente tem o nosso circunflexo, que indica que a gente tem o S em português, né? Abîme, em português vai ficar abismo. La terre était informe et vide, a terra estava sem forma e vazia, il y avait des ténèbres, havia trevas, à la surface de l'abîme, né? Na sobreface, eu sempre falo isso, a superfície do abismo. E l'esprit, aqui a gente vai fazer l'esprit, o T a gente não diz, o R, dois R's, l'esprit de Dieu, e o Espírito de Deus, se mouvait, né? O U sempre som de U, e AI sempre som de E. Então, se mouvait, se movimentava, se movia, au-dessus des eaux. Esse au-dessus, em francês, significa por cima, vem da palavra sur, que é sobre, então au-dessus significa por cima. A gente tem em francês também a palavra sous, que é embaixo. Presta atenção na diferença da pronúncia. Sur vai ser U, assim, o nosso U, que é uma boca de U e fala I, fica sur, au-dessus. E a gente tem o su, que é o nosso U normal. Então, su é embaixo e au-dessous é por baixo, tá? Então, lá, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, então, por cima das águas, né? Le train ou le métro passe au-dessous de la terre, né? O metrô passa por baixo da terra, au-dessous, tá? Au-dessous. E au-dessus, au-dessous, tá? Se você é meu aluno, escreve lá na barra de pesquisa leçon arrondi. A gente tem exercícios para você ouvir e repetir até que essa diferença fique bem clara na sua mente, porque ela é muito próxima, né? Sur e sous, au-dessus, au-dessous. Então, precisa treinar aí os ouvidos até ficar bem claro para você, tá? Então, au-dessus des eaux. Aqui em francês, a gente não vai falar aux, mas é o, né? A U é sempre o E aqui no começo a gente ignora e o X a gente ignora também, significa o plural. Então aqui a gente vai fazer a ligação e vai ficar o som de Z, vai ficar au-dessus des eaux, tá? Então il se mouvait au-dessus des eaux, ele se movia por sobre as águas, por cima das águas. Dieu dit, Deus disse, que la lumière soit. Esse soit em francês é o seja, é a forma do subjuntivo. Se você é meu aluno, escreve lá na barra de pesquisa subjuntivo para você dominar esse modo verbal. Que la lumière soit, que haja luz, que a luz seja, literalmente, que la lumière soit. E la lumière fut. Essa forma fut também é o passé simple, né? E a luz aconteceu, houve luz e la lumière fut, tá? Essa forma fut é uma forma mais clássica e a gente vai reservá-la para textos clássicos e literários. Se fosse né, a luz se acendeu, la lumière a été allumée, la lumière est arrivée, a luz chegou, la lumière est arrivée, la lumière est allumée, se ligou, se acendeu, tá? Dieu vit, Deus viu, Dieu vit, também vai ser a forma do passé simple. Se fosse o passé composé, seria a vu, Deus viu, ou você viu, a gente vai usar o avoir vu, tá? Que é o passé composé. Dieu a vu, se fosse numa linguagem mais informal, mais do dia a dia.
Dieu vit é essa forma mais chique aí do passé simple, tá? Dieu a vu, então seria o passé composé, né? Deus viu, ou Dieu vit, no caso aqui, né? Que la lumière était bonne, que a luz era boa, que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Então, Deus separou, se fosse o passé composé, a séparé, né? Dieu a séparé. Il a séparé, ele separou na linguagem do dia a dia. Dieu sépara é o passé simple super clássico aí, tá? Então, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Então, separou a luz de com as trevas. Esse avec é o nosso com, né? Então, a luz estava com as trevas, então Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, tá? Dieu appela, né? Se fosse Deus chamou no dia a dia, Dieu a appelé. A appelé, chamou. Esse verbo appeler é o nosso verbo chamar. Você pode usar ele dizendo assim, eu me chamo, je m'appelle. Como que você se chama? Comment tu t'appelles? E esse appeler vem da junção desse appeler, esse PL vai virar o CH e vai se tornar o chamar mesmo em português. E a gente tem palavras que retomam essa raiz mais antiga como uma coisa apelativa, fazer uma apelação, por exemplo. Então, appeler é o verbo que a gente vai usar para chamar. Então, Dieu appela, no sentido de ele chamou, ele deu o nome da luz dia. Então, Dieu appela la lumière jour, ele chamou a luz dia, jour, et il appela les ténèbres nuit, tá? Ele chamou as trevas noite. Nuit, em francês, é geralmente o período da madrugada mesmo. Quando a gente vai dizer assim, boa noite, a gente vai dizer bonsoir, quando a gente está chegando. E se a gente estiver indo embora e for desejar uma boa noite, a gente diz bonne soirée, tenha uma boa noite, bonne soirée. A gente só vai usar o nuit aqui quando for dormir mesmo. A gente diz bonne nuit quando a gente está indo dormir mesmo, tá? Então, il appela les ténèbres nuit, que é o período da noite. Quando é esse período depois das 6 da tarde até umas 10 da noite, a gente vai dizer le soir em francês, tá? Le soir, que também a gente vai traduzir por noite, só que em francês tem essa diferença. Le soir é, sei lá, das 6 às 10, mais ou menos, o período em que anoitece, e la nuit é o período da madrugada mesmo, a noite adentro, assim, né? Meia-noite às 6, por exemplo, certo? Ainsi, esse ainsi é o nosso assim, né? Il y eut un soir, esse formatinho aqui, il y eut também é o passé simple. Se fosse houve no sentido mais corriqueiro, il y a eu, seria com A e U sem o T, tá? Il y a eu. Aqui, il y eut é nosso passé simple, tá? Il y eut un soir, né? E aí a gente vai ter soir como esse período do entardecer, começo da noite. Às vezes a gente pode traduzir por tarde ou por noite, depende muito da tradução. Il y eut un soir, uma tarde, e il y eut un matin. Matin, né? A gente já viu o IN, é sempre un. Então, uma manhã, un matin. Matin, em francês, é masculino, tá? Então, le matin. De manhã, eu acordo e tomo café. Le matin, je me lève et je prends un café. Le matin, não é de manhã, não é de matin, a gente vai dizer le matin, tá? Mesma coisa, de noite eu saio para passear, le soir, a gente vai usar o le, tá? Le soir, je sors pour me promener, tá? Então, ce fut le premier jour, foi o primeiro dia. Atenção com a pronúncia, a gente vai dizer premier jour, não é premier, mas é premier. É bem rápido esse E aqui, ó. Ce fut le premier jour, tá? Então, eu vou te desafiar a ler esse texto e me enviar lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, no Facebook, o seu áudio de você lendo, tá? Eu vou ler aqui, você lê logo depois de mim e grava no seu celular e manda para mim a pronúncia que eu quero testar, ver se a gente está
conseguindo aí ensinar você a pronunciar corretamente em francês também, tá? Então vamos lá? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. E essa foi uma aulinha aí do nosso Gênesis 1. A gente vai continuar sempre trazendo textos clássicos aqui para você, não só da Bíblia, mas também da literatura francesa e outros textos que já estão aí preparados para as nossas aulas de textos clássicos. A gente se vê no próximo vídeo e se você precisa aprender francês, eu vou convidar você a dar uma olhada no link aqui embaixo para conhecer a minha comunidade, e onde a gente tem um curso completo e também aulas ao vivo comigo e milhares de coisas que acontecem para você aprender o seu francês, progredir em francês, se comunicar, conhecer outras pessoas que também estão aí na mesma pegada que você, aprendendo francês também todos os dias, um pouquinho cada dia. A gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo ou lá na comunidade. Au revoir et à la prochaine. Até a próxima.